Olá, amigos internauta, uma boa tarde a todos vocês que nos assistem. Deixa eu desligar meu celular aqui que está com áudio. Que nos assistem depois desse momento em que tivemos uma pausa em decorrência do período eleitoral. E estamos novamente agora com vocês para apresentar o nosso programa Smart City. É um prazer, estamos aqui também com o nosso amigo Bruno Veiga. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tudo pessoal. Bom? Nós vamos falar nesse programa acerca de como a Prefeitura esteve atuante nesse período de pandemia. Nós tivemos aí aproximadamente, estamos para quase 6 meses, um pouco mais, né, Bruno? Um pouco mais de 6 meses já. Um pouco mais de 6 meses. E a Prefeitura, não só a Prefeitura, mas toda a sociedade precisou se reinventar para viver em um momento bastante difícil da atual sociedade. Nós tivemos períodos no passado, mas das quais nós não tivemos a oportunidade de participar. Eu até estava vendo, Bruno, até vou citar o nosso secretário de esporte, o Tom Moisés, que até mandou um abraço para ele. Ele fez um compartilhamento nas redes sociais dele, chamando a atenção das pessoas sobre essa sensação falsa de que tudo está normal. E ele, na publicação, ele citava até a gripe espanhola que houve no século passado, e foi algo um pouco parecido no sentido de teve uma primeira onda, e, teve o isolamento, depois houve um afrouxamento da situação, e depois quando voltou com toda a força. E ele justamente chamava atenção para esse cenário. As pessoas têm esse sentimento de que as coisas estão boas. Na realidade, nós temos acompanhado a mídia como um todo, relatando. Eu até lamento muito que a gente até brincava, eu até participei da brincadeira, tinha uma espécie de uma charge no dia da eleição dizendo assim: amanhã, segunda-feira, o coronavírus volta de férias. Porque, infelizmente, nós tivemos uma situação em que o assunto foi bastante desvirtuado, né, com segundas intenções. Em um determinado momento não se tinha mais a corona, agora volta ao normal. Mas, enfim, nós não estamos aqui para falar sobre o corona. Nós estamos para falar como a Prefeitura pôde manter os seus serviços, atender a população. E eu quero também, desde já, com essa retomada do nosso programa, quero parabenizar a todos por esse período democrático que foram as eleições. Quero parabenizar toda a sociedade por exercer a democracia, o seu direito. Quero parabenizar todos os vereadores eleitos, aqueles que não tiveram poder, a oportunidade de se reeleger. Também quero parabenizá-los pelo mandato que foi desses últimos 4 anos. E também, na pessoa do nosso prefeito Rubens Furlan e o vice-presidente, parabéns também pela reeleição. Bom, vamos ao nosso assunto de hoje. Nós tivemos, nesses 6 para 7 meses, um período bastante difícil para a Prefeitura. E quando começou lá em fevereiro para março, nós precisamos agir rapidamente, né, Bruno? Isso. Para poder atender a toda a demanda. E nós tínhamos naquele momento 2 tipos de demanda. Era uma demanda interna, que eram os funcionários. A máquina administrativa precisava continuar funcionando internamente. E também uma situação externa, que era atender os cidadãos como um todo. E a primeira ação que nós tivemos, eu me lembro bem, foi uma estrutura de TI para que pudesse comportar o home office, tanto os funcionários internos aqui do CIT e das demais secretarias. Eu queria, Bruno, que você falasse um pouquinho para os nossos internautas como que foi esse processo de adequação da nossa infraestrutura para que o home office pudesse ser uma realidade e a administração pública continuasse funcionando mesmo em um momento de isolamento. O primeiro passo foi aumentar o nosso tráfego de acesso, né, para a internet e para a rede interna da Prefeitura. A gente tinha aí uma banda de praticamente 2 gigas, a gente passou para 10. Aí a gente conseguiu atender toda a demanda aí da Prefeitura. Teve a questão de criar mais máquinas virtuais, né, para poder realocar alguns sistemas e os funcionários poderem acessar esses sistemas de fora da Prefeitura. Então a internet, embora a gente já tinha a nossa fibra, essa malha viária que nós já temos de uma longa data aí,
ela já suportava todo esse tráfego? O que precisou efetivamente, quando você fala o link, o que é exatamente verdade, isso, para os internautas entenderem? Então, a Infovias, que é a fibra ótica do município, suportava, mas a nossa parte de data center não. Ainda estava faltando alguns ajustes lá, que aí foi que a gente fez a expansão para os 10 GB. Teve que trocar alguns switches, algumas coisas. Aí eu me lembro desse episódio aí, vocês trabalharam até num sábado, num domingo, para poder trocar os equipamentos, que tem uma questão de lentidão. Eu me lembro, esse pessoal aqui é bem aguerrido, eu me lembro desse episódio muito bem. E como que foi, o Bruno? Porque existia uma preocupação, os computadores, né, os nossos servidores ficam internamente dentro da prefeitura, né, algumas máquinas, e uma parte de servidores fica no data center. Como que foi a parte de segurança? Porque uma coisa é ter a acessibilidade, que é o link até chegar nos servidores, mas a parte de segurança, qual foi a preocupação, como que houve essa tratativa em específico? Então, isso aí foi o primeiro de tudo, né? Que sem segurança você não pode fazer nada, né? Então a gente passou a fazer algumas cópias offline, nossos sistemas, arquivos, levando para um outro lugar, para que não houvesse problema igual aconteceu lá com o pessoal. Com o pessoal do TJ. Do TJ, que acabava perdendo praticamente tudo aí, ficaram acho que 2 ou 3 semanas para recuperar alguns serviços. Então, basicamente, nós precisamos muito dos desktops, digamos assim, acabaram tendo que ter uma conexão virtualizada disso para poder o serviço. E aí os nossos servidores, houve uma sobrecarga, conseguiu, Não, a gente conseguiu equilibrar bem aí o uso. E quantas pessoas nós atendemos em regime de home office na administração nesse período pandêmico, Bruno, de forma concomitante? Um pouco mais de 800 pessoas. 800 pessoas conectadas na nossa infraestrutura. Uhum. Isso de forma concomitante, fora situações aí alternadas, né? Os acessos diários, né, que já tinha, né? A questão de nota fiscal, que é acesso externo. Falando em nota fiscal, eu fiz um levantamento, até abrindo uma pausa, até para que os amigos internautas possam entender um pouquinho a robustez que a gente tem hoje de infraestrutura para poder suportar os serviços públicos. Eu fiz um levantamento agora, Bruno. Após a eleição, o prefeito Furlan ele fez uma reunião de trabalho com seus secretários. Não que essa reunião fosse decorrente do pós-eleições, mas na realidade era uma reunião de trabalho que acontece de forma esporádica. Até o nosso secretário, Jonathan Randall, participa dessas reuniões e participou também. Quero também mandar um abraço para o nosso secretário Jonathan Randall, que é um dos apoiadores e idealizador desse momento de live que nós prestamos conta para a população dos nossos serviços. E nós estávamos fazendo um levantamento porque ele iria apresentar alguns números para o prefeito Furlan na reunião. E eu tive a curiosidade de fazer um levantamento de quantas notas fiscais nós temos emitidas. Nós temos emitido mais de 2 bilhões de notas fiscais desde setembro de 2008, quando foi implementada, e o sistema funciona. Nós temos picos de emissão de mais de 300 mil notas por dia. Então, toda essa robustez tecnológica, ela consegue, né, de uma forma muito bem interessante, né, a Contento suportou esse momento de home office. E ainda continua, né, Bruno? Isso continua. Bastante parte ainda que continua em alguns rodízios, né? Nós temos o sistema de rodízio, etc. Bom, muito bom. Bom, eu me lembro também, Bruno, que nós tivemos uma outra ação que o sítio participou de maneira bastante energética. No centro, no epicentro da pandemia, havia uma preocupação da Secretaria de Saúde, porque até então você tinha um atendimento ambulatorial de acompanhamento com outras patologias, né? Então, a pessoa que é diabética, a pessoa que é hipertensa e outras patologias, aí a pessoa tinha um acompanhamento periódico na área da saúde. Então, naquele momento, a gente tem um cenário novo em que toda a força da área da saúde precisava ter um amparo para o Covid, mas essas pessoas não poderiam ficar desassistidas, né? E aí eu me lembro que a Secretaria de Saúde esteve bastante preocupada com isso, e aí foi criado um cenário que se utilizou da estrutura do ganha-tempo para poder fazer uma espécie de
não é bem um teleatendimento, né? Mas como se fosse um teleatendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, qual foi o desafio, como que isso se deu na época. Isso, como você falou, né? Teve um período aí que as unidades básicas deixou de fazer o atendimento, né? Não tinha as consultas pré-agendadas lá. E aí a administração tinha a preocupação de saber como os pacientes estavam. Então surgiu a ideia de criar um sistema de call center para os profissionais de saúde estar ligando para os pacientes para saber como é que estava, se eles estavam precisando de ajuda em alguma coisa. Então a gente criou cerca de 40 pontos lá no Ganha Tempo, readequamos um espaço todo lá para poder fazer esse tipo de atendimento. E às vezes as pessoas não sabem como é que funciona toda a estrutura administrativa para poder, né? Isso não foi uma ação amplamente divulgada, né? Até porque havia uma preocupação muito grande em atender o público, então muitas ações a gente acabou não fazendo divulgação, até porque não era o foco naquele momento. Inclusive o objetivo de a gente fazer essa prestação para os amigos internautas é justamente para vocês entenderem. Eu vi até algumas críticas que dizia: o Barueri não está fazendo nada, os casos de Barueri são muito altos, uma discussão sem nexo, mas até que não é nem o foco nosso aqui. Mas a ideia nossa é justamente dizer para vocês, talvez alguns internautas que estão nos assistindo aqui na live, possivelmente foi até contactado via essa central de atendimento, via call center, e isso foi uma ação que o CIT desempenhou. Eu me recordo que o Bruno com a equipe teve presencialmente lá no Ganha Tempo, e foi feita toda uma engenharia de infraestrutura, passando cabo de rede, né, Bruno? Puxando o ramal de telefone, readequação, né? Readequação, para que pudesse atender essa necessidade para aquele momento. E teve um bom êxito, né, o Bruno, na época? Teve um bom êxito. Eles ainda usam lá o setor que a gente criou ainda. Ainda usa? Usa, ainda está sendo usado. Apesar que de uma certa forma ele foi meio compactado porque o Ganha Tempo teve que voltar. Isso, mas eles ainda usam, ainda tem uma... Então tem alguns atendimentos. Tem alguns atendimentos ainda de call center. Bacana. Então é aí mais uma ação que a Prefeitura, encabeçada pela Secretaria de Saúde, cara, que desde já também mandar um abraço para o Dr. Dionísio, toda a sua equipe que o assessora, fez toda essa força de coalizão, e o CIT, mais uma vez, usando a tecnologia, assistiu o poder público para poder prestar um serviço de excelência para o nosso cidadão. Inclusive, Bruno, eu tive uma experiência agora, rapaz, recente. Graças a Deus a gente assim não tem uma situação de delimitação de saúde, a gente acaba usando pouco a parte de assistência de saúde. Nem questão de ter convênio, tá? Embora eu tenha convênio, mas eu acabo nem usando. Minha família também não usa. Mas eu tive um relato, eu fiquei muito feliz. Nós vemos, né, o prefeito, ele fala muitas vezes que o intento dele, desde lá de 2016, quando em campanha, depois ele assumiu, aí 17, 18, ele vinha sempre com uma fala que ele queria fazer uma saúde, ele usava até a expressão, uma saúde de rico para pobre, né? Era mais ou menos essa expressão que ele usava, não me recordo se era... Mas em síntese era esse o conceito. E tem duas unidades que foram feitas e ele se orgulha muito, que são o Centro Diagnóstico e o Centro de Especialidade, que fica aqui ao lado da Igreja Católica. E essa semana que passou, Bruno, teve uma pessoa, não estou me lembrando quem que mas eu fiquei bastante feliz. Ele dando um relato que ele usou a estrutura lá do Centro de Especialidade, e ele disse que parecia coisa de outro mundo, assim, não é um padrão de qualidade, desde infraestrutura, desde de atendimento, não traduz o que é o atendimento público na área da saúde do Brasil afora. E ele fez um elogio assim bem expressivo. E eu me lembro agora algumas mídias recentes do prefeito falando que ele tinha o sentimento de dever cumprido, quando ele tinha essa fala de entregar alguma coisa de mais excelência para a população, né?
E eu acho até, o Bruno, e até a nossa equipe aqui que está no back-end aqui, eu acredito que a população tem essa leitura, até porque houve uma reeleição expressiva do prefeito com 85%, um pouquinho mais ali, quase 86%. Então acho que até isso é um reconhecimento da população que realmente a administração pública está no caminho certo. E nós, o City, a gente tem um orgulho, que inclusive o City também teve uma participação na parte final ali daquela unidade, né, Bruno? Sempre tem, né? Os prédios nossos precisam de acesso à internet, tem que criar a estrutura toda. Então, colocar parte de câmeras, né? Câmeras, telefonia, segurança, alarme, telefonia. E isso vem tudo para o City, vocês acabam tendo que sempre para o City, né? A gente acaba tendo que... Então, até o centro de diagnóstico foi inaugurado também no período pandêmico. Foi até uma ação também de coalizão do City ali atuando. Toda essa parte de infraestrutura, telefonia, cabeamento de rede, câmara de monitoramento, enfim, parte de segurança, acaba vindo para o City fazer toda a gestão. Bem verdade, até para os amigos internautas entendam, quando é licitado, né, a construção de uma unidade, né, contempla toda essa estrutura, mas o City tem que fazer gestão disso, né, Bruno? Isso. Fazer a gestão, configuração, instalação, acompanhamento. E não é fácil não, às vezes as pessoas veem lá tudo funcionando, mas não tem noção. Eu vou dar até um exemplo para os amigos internautas. Algumas pessoas têm um pouco de estigma com construção, né? Quando falam de construção, não, eu prefiro comprar pronto, porque mexer com construção é uma coisa bastante desgastante. Agora, vocês imaginam uma construção de uma unidade daquele tamanho. Quantos metros quadrados lá, Bruno? Você tem uma noção? Não lembro agora. Mas é uma obra, assim, bem expressiva, né? É uma obra de 4 andares, né? Uma obra de 4 andares, então vocês imaginam. E no comecinho da pandemia, nós também tivemos, eu me lembro que eu fui com o Bruno, nós fomos visitar algumas unidades que estavam sendo adaptadas para ser um centro de atendimento do Covid. Nós fomos lá onde ia ser o PS do Camargo aí, que não foi, me esqueci o nome da unidade. Não, a gente foi na UBS do Silveira. E depois a outra que foi um centro de internação. E depois lá no Camargo. Não, a gente foi no PS. No PS, Camargo Paulista. E... o Gil tá online aí. O Gil tá online aí. O Daniel Gil também tá com a gente online aí. O Gil, junto com o Bruno também, eu costumo brincar que o Gil é o nosso... Bill Gates. É o cérebro nosso aqui, ele é fora da curva. E me lembro, voltando até um pouco do tópico, quando a gente falou lá do home office, o Gil teve que fazer umas coisas lá do dia para noite, né, Daniel? Você quer falar um pouquinho sobre o desafio que foi você configurar os servidores? Eu não sei se o áudio vai pegar bem aí, Bruno. Eu acho que não vai pegar. Se for o seu áudio pegar, vou contar rapidamente aqui o que foi feito. Me dá um feedback se o áudio tá bom aí. Tá bom. O áudio tá bom, pode falar. Acho que travou, hein, Bruno? Acho que travou. Travou. Travou não, tô aqui. Não? Tá aí? Então o pessoal tá te ouvindo, Gil, pode falar. Primeiro a gente disponibilizou acesso remoto para todos os programadores continuarem trabalhando de casa, né? A gente tem o que? 30... A equipe nossa aqui tá dando, entre programadores, parte de infra aí, tá dando umas 20, 30 pessoas aí. Então, do dia para a noite a gente configurou o acesso para todo mundo, criou um manualzinho e o pessoal já saiu conectando. E está assim até hoje. Aí a gente publicou diversas aplicações nossas que são internas para os outros funcionários do Ganha Tempo, de finanças e etc. conseguirem trabalhar de casa também. As aplicações do CIAT, as aplicações de administração, do RH. Então a gente conseguiu publicar aí tudo para o pessoal continuar trabalhando. Maravilha. E tinha um desafio ali
até porque a gente tinha uma política de segurança bem restrita, né, Daniel? A gente não tinha um acesso externo. Então, naquele momento também era um desafio poder ter essa acessibilidade de um ponto que não seria originado da nossa rede interna, né? A gente estudou bem o assunto e, seguindo os moldes das outras empresas, a gente fez funcionar, né? Acesso remoto, com segurança e VPN encriptado e... Eu sei que, por exemplo, dentro da nossa escala, a gente pôs 100% dos nossos funcionários de programação conseguiu coisa parecida em alguns dias e o Bradesco não conseguiu. Não conseguiu pôr todo mundo trabalhando de casa. Lógico que é outra escala, mas dentro da nossa escala também... Até o contingente deles é bem maior, né? Dentro da nossa escala dá para dizer que também conseguimos atender. E ainda dá para atender mais. Se tiver outras aplicações que precisar acessar remoto, a gente consegue ainda expandir esse atendimento. Boa. Nesse momento, uma coisa que a gente acabou observando é que a tecnologia foi fundamental na sociedade contemporânea para poder enfrentar esse momento pandêmico, né? A exemplo do ramo alimentício aí, restaurantes, etc. A gente vê aí esses aplicativos de entregas. Se não fosse essa situação, poderia até muitas empresas virem a ter problemas de fluxo de caixa. Então, aqui na administração pública não foi diferente. A demanda por tecnologia, né, a resposta à necessidade, ela era muito imediatista. Então, esse exemplo que o Daniel fala, precisou criar isso de uma maneira muito rápida, sem abrir mão dos aspectos de segurança, que é algo muito importante também. Uma pergunta para nós aqui, deixa eu ver. Rafael, ele diz o seguinte: tem uma pergunta para o João, para mim. Ok. Para você, qual foi a maior dificuldade vivida por você e sua equipe durante esse período? Boa pergunta. Olha, acho que uma das maiores dificuldades, a dificuldade inicial, eu não sei se tem uma maior, mas eu tenho algumas. A dificuldade inicial era poder manter o trabalho nosso, que a gente trabalha com desenvolvimento de software, e a nossa estrutura, ela tinha toda uma particularidade de estar internalizada aqui dentro do City. E aí, quando nós precisamos colocar os funcionários em home office, isso para mim era uma preocupação. E eu fiquei bastante, confesso para vocês, fiquei bastante preocupado como a gente conseguiria contornar essa dificuldade. E aí onde entrou o Daniel de forma brilhante e conseguiu equalizar a situação naquele momento. Então essa foi uma preocupação inicial. Aí depois disso tem uma segunda preocupação, que é você conseguir equalizar a demanda para o funcionário que está em casa. Porque uma coisa é você estar aqui todos os dias interagindo, e outra coisa é as pessoas estão na sua casa e ali você precisa interagir com as demandas, muitas demandas acabaram sendo intensificadas em função do período pandêmico, e você conseguir ali, como diz até o Daniel fala, você ficar orquestrando as coisas ali. Então essas foram duas situações de bastante dificuldade. Hoje a gente está em um momento um pouco mais, não diria tranquilo, acho que a palavra não é tranquilo, mas adaptado, né? Eu acho que a palavra mais adequada é adaptado. Nós estamos um pouco mais adaptados a essa situação de home office, e isso nos permite ainda, inclusive, manter essa situação sem maiores transtornos. Bom, uma outra ação que nós tivemos, Bruno, acho que você deve se lembrar, isso não estava diretamente relacionado à área de infraestrutura, mas acaba sendo também suportado pela parte de infraestrutura, até porque qualquer solução, aplicação que nós criamos, você precisa de uma estrutura adjacente, que são os servidores, o link de dados, etc. Foi o portal do Covid, Bruno. Eu me recordo que ainda nós fazendo home office, o Jonatas, ele me ligou, nosso secretário,
Ô Joãozinho, vamos lá na vigilância sanitária. O que estava acontecendo naquele momento? Tinha muita, mas muita informação atravessada, Bruno. Cada lugar tinha um número de infectados, um número de óbitos, e ninguém sabia qual que era o número mais assertivo. Essa informação chegava para o prefeito. E você imagina, Bruno, você administrar uma cidade do porte de Barueri, tanto do âmbito de orçamento, quanto do âmbito territorial e do âmbito populacional. E aí você tem uma outra variável que precisa ter colocado nessa equação, que é o fato de outros municípios virem acabar usando um pouco da nossa estrutura, né? Isso não é uma novidade para ninguém. E com todas essas variáveis numa equação, e o prefeito não tem o número certo do que está acontecendo na cidade. Quantos estão sendo contaminados, quantos estão vindo a óbito, quantos estão sendo curados, né? E aí o Jonatas nos chama para nós irmos lá na vigilância sanitária, e a gente precisava entender. O Daniel, ele brinca não, ele fala muito que, na realidade, quando você tem um problema, uma situação, você não tem que simplesmente ir lá e fazer um sistema, um cadastro. Você precisa, na realidade, sistematizar o processo. Então, depois que você entendeu o processo, você entra na máquina e faz um sistema, enfim. E aí nós estivemos lá na vigilância sanitária, identificamos que a doutora Rosana, quero mandar um abraço a ela coordena a equipe que fazia toda a gestão das informações junto aos governos estaduais e federais, porque tinha prestação de conta, fazia uma interação de dados e tal. E aí o que nós fizemos na época? Criamos uma ferramenta, um portal, onde ela alimentava os casos de Covid, e a partir dali já era possível extrair o boletim de saúde. E essa ferramenta foi de extrema importância, porque com ela o prefeito conseguia ter uma leitura dos casos, como e quais eram as ações. Ter um mapa de calor, né? Onde tinha maior casos. Isso. E isso até possibilitava você tomar decisão, né? Então, por exemplo, a gente conseguia verificar uma determinada região, o foco lá está mais intensificado, então precisa fazer alguma ação preventiva naquele local. E isso foi também uma ferramenta que o CIT fez. E o interessante é que na época, nós tivemos uma live que falamos sobre essa ferramenta específica, é que a ideia é que a gente fazer uma repassada em geral. O Pedrinho, né, o funcionário nosso aqui, vou mandar um abraço para ele também, trabalhamos em uma escala bem intensificada, porque precisava dar resposta. O crítico da pandemia, até quero complementar a resposta lá que o Rafael nos perguntou, desafio. Um outro desafio era o quê? O tempo de resposta tinha que ser rápido. Você não tinha muita... Por exemplo, pegar o caso do Daniel. O Daniel precisava criar uma estúdio de home office. Não tinha tempo, não dá para... vou fazer daqui 15 dias. O momento é agora. Então, um outro desafio nesse momento pandêmico era que o prazo, né, o tempo de resposta para as ações, para as soluções, ele era bem definido. Tem que ser naquele momento e não tem margem para o depois. O depois eram vidas que estavam sendo perdidas, né? Então, a partir do momento que a gente criou uma estrutura de home office, a gente conseguia deixar o servidor, principalmente, Bruno, aqueles servidores que são servidores de risco, isolado na sua residência, sem que o serviço público pudesse ser mais impactado, né? Porque a gente já tinha um problema naquele momento, que o atendimento ao público na repartição estava interrompido. Então isso também acabou sendo um desafio que nós vivenciamos nesse período pandêmico. Depois que houve agora uma evolução, né, do Plano São Paulo, em que as regiões dentro do estado avançavam de fase, se eu não me engano, o Barueri estava na fase, acho que verde, então isso acabou tendo um afrouxamento natural.
Tamanha é. O sentimento de dever cumprido, de ter conseguido. Tem que resolver, tem que atender. E aí criou uma central telefônica. E essa central tinha capacidade de receber quantas ligações, o Bruno? Concomitante. Então, a gente conseguia atender a 100 ligações por minuto, mas aí faltava gente, né, para poder realmente atender ali, ver qual era a demanda, se era cesta básica ou era outro auxílio que o pessoal lá fornece, né? E aí o que acontece, amigos internautas, até para vocês entenderem. Nós implementamos ali uma solução que possibilitava a doutora Adriana, junto com a sua equipe, poder canalizar essa demanda de forma telefônica, digamos assim. Mas aí surgia essa deficiência que o Bruno bem colocou. Porque havia funcionários do grupo de risco que precisavam estar isolados, né, em regime de home office, e aí vocês acabam analisando que nós começamos a live dizendo que criamos uma estrutura para home office sem a interrupção do serviço público. E isso possibilitou que muitos funcionários estivessem em home office, em regime de revezamento, né? Embora algumas secretarias, eu chamo a atenção aqui para o secretário do Dr. Dionísio, que o Dr. Dionísio é um desbravador. O Bruno fez caca aqui, gente, ó, derrubou água. Ô Daniel, o Bruno derrubou água no celular, no MacBook dele, que legal, né? O Dr. Dionísio, ele não parou, Bruno. Ele ficou todo o tempo. O prefeito também, o prefeito Furlan, eu até brincava, falava com o Jonathan assim, eu falava assim, ô chefão, você não vai ficar em isolamento não? Ele falou assim, se o meu chefe não tá, eu também não tô não, que era o prefeito Furlan, né, também desbravador nesse período de pandemia, aí ele ficou a todo tempo também vindo trabalhar. Então aí vocês imaginam, na Secretaria de Ações e Desenvolvimento Social, algumas pessoas estavam em home office. A URA, né, o atendimento telefônico, estava lá disponível para atender mais de 100 ligações. Mesmo que tivesse lá 500 pessoas para atender, não ia
Não dava conta, porque tinha uma série de outros fatores. E aí o City novamente entrou. Ainda bem que a gente tem uma produção boa aqui. A produção aqui foi limpar a bagunça que o Bruno fez ali. Eu acho que na live não dá para vocês verem, mas o Bruno derrubou água no computador dele. Ele foi para a parte de baixo. O Gil ali quase suou frio ali, só de pensar no MacBook do Bruno sendo encharcado. Então, pessoal, e aí o City novamente entra com uma outra demanda, com uma outra solução, ainda nesse quesito de atendimento. Eu me lembro que nós tivemos uma live aqui que a doutora Adriana teve presente e ela falou, não vou me lembrar os números agora, mas eles precisaram aumentar os números de cesta básica, porque pessoas estavam mais vulneráveis financeiramente, houve demissões, então o município assistiu de forma exemplar a essas pessoas. E aí o que acontece? Como canalizar esse atendimento, Bruno? Então nós fomos novamente na promoção social e o Jonathan, você quer falar assim, ô Joãozinho, nós precisamos fazer um app. Ele falou assim, tem que fazer um app, o cidadão tem que entrar, tem que conseguir pedir a cesta básica e tal. Eu falei, tá entendido, Chipão. E aí nós fizemos uma tratativa com a secretaria, desenhamos lá, entendemos o processo, o fluxo, como funcionava, e foi quando desenvolvemos um aplicativo dentro do app Barueri, né? Que inclusive o app Barueri, o pai é o Daniel Gil. Nós colocamos uma funcionalidade dentro do app Barueri, que é a solicitação de benefício lá para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, a pessoa podia pedir, Bruno, fralda, cesta básica, kit enxoval, tudo pelo aplicativo. E ele foi construído, desenvolvido de uma maneira que fosse autodidático, que pudesse desobrigar a necessidade de ligar para a secretaria, o próprio aplicativo era intuitivo. E isso acabou na época, Bruno, propiciando equalizar essa necessidade do munícipe ter que interagir com a secretaria. Né? E a gente conseguiu com bastante louvor. Também um trabalho que o City fez. Uma outra frente que o City precisou fazer lá na secretaria, uma demanda também, fazer muitos cruzamentos, Bruno, porque as pessoas recebiam cesta básica, até para vocês entenderem, a cesta básica ela é distribuída com calendários de periodicidade. Então tem pessoas que recebem mensal, tem outros grupos que recebem bimestral, trimestral. Então tem grupos de periodicidade desse evento, em função da do seu perfil de vulnerabilidade financeira. Quando entra a pandemia, precisou ser revisado esse cenário. Aí o City teve que fazer alguns cruzamentos com levantamentos na base de dados de atendimento da secretaria, e as pessoas entraram em um perfil de recebimento mensal para poder fazer todo o atendimento da necessidade para aquele momento. Tá dando alguma atenção, viu? É que eu tô trabalhando aqui. Eu acho que tem acho que é o microfone. É o Gil. É o Gil? Acho que é o som. Não. Vai. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, Brunão. Vamos ver aqui. Essa daqui do Rafael também. Ele pergunta pro Daniel, para você, Gil. Ele fala o seguinte, quais os principais... Ixi, eu não entendi. Encontrados? Quais os principais obstáculos encontrados por você em relação aos servidores para o home office do City durante a pandemia? E como você contornou isso? Bom, vamos lá. A primeira foi a tecnologia. O pessoal não estava acostumado, né? Uma rotina de uso nova. Mas a gente fez um manualzinho, o pessoal rapidamente absorveu isso e saiu fazendo. Não foi nada grande. A segunda coisa foi a gente publicar nossas aplicações legadas num ambiente moderno de uso. Que também foi um certo desafio, mas a gente conseguiu superar. Pegamos as aplicações, reestudamos elas e publicamos nos nossos ambientes mais modernos.
Acho que é basicamente isso. Treinamento de usuário e achar uma maneira de publicar as nossas aplicações mais legadas em um ambiente moderno. Eu até me lembro que um manual, vocês criaram lá um manual orientativo que foi bem didático também, isso ajudou muito, né, Bruno? Na época, para os internautas, para os servidores conseguirem se conectar nos nossos servidores. Inclusive a gente montou meio de qualquer jeito assim. A Érica que deu um talento. A Érica deu um talento. A Érica que está ali nos bastidores ali deu um talento. A Érica, para vocês entenderem, ela é a pessoa no sítio aqui que põe. Ela pega tudo que está feio que a gente faz e faz ficar bonitinho, né? Porque na realidade tem que ter um trabalho de, como posso dizer, não é simplesmente embelezamento da coisa, mas a coisa tem que ser apresentável, a coisa tem que ter toda uma construção ali. E aí você imagina, a gente quer tudo prático, né, Bruno? Vai lá, faz do jeito que dá. Do jeito que dá, que eu digo assim, com profissionalismo. E a Érica vai lá e embeleza as coisas, né? Então, muitas coisas que vocês acabam verificando aqui, até das lives aqui, algumas coisas bem mais visual, isso tem tudo dentro da Érica, porque se for pra gente mesmo, né, Bruno, não tem nada disso. Nós somos uma negação para isso. Então, vai também nosso muito obrigado para a Érica, que com o seu trabalho também ajuda de forma bastante espetacular. Tem uma pergunta, ô Bruno, a pessoa fala assim, tem uma pergunta para o Bruno. Qual conselho o senhor, chamou de senhor, o senhor dá para quem pensa em seguir na área? Primeiro tem que gostar, né? Porque é uma área que tem evolução diariamente. Então tem que estudar. Então tem que gostar muito. Tem que gostar. Tem que gostar. Se não gostar, não vai, né? Não vai. E aí tem uma outra para você, aproveitar aqui o gancho. Ele pergunta o seguinte, o Luan. A sensação de ter um cargo tão importante para o funcionamento da cidade? Não tenho cargo nenhum, a gente só trabalha em conjunto, é um time. Eu vou responder. O William, Daniel. Eu vou responder essa Paulo, aqui. Paulo, Marcelo. Eu vou responder essa junto com o Daniel. A gente chama o Bruno de insano. Tem dia que é 6 horas da manhã já está aqui já. Vai falar, você não tem família, não é possível, né, Daniel? A gente faz o revezamento. Eu entrego ele assume apesar que o Daniel não fica muito atrás, tá? Eu já falei isso numa live e vou falar de novo. Eu me lembro um dia, eu acordei de madrugada, era por volta de umas 2 ou 3 da manhã. E meu celular tinha umas mensagens perdidas e o celular tocando. Eu olhei e falei, 3 horas da manhã, Adélia, tocando, quem que é o louco? A hora que eu olhei era a doutora Gisele, do laboratório. Aí eu olhei, meu Deus do céu. Eu falei, não tem o que fazer, como eu tenho essa mulher no meio da madrugada? Aí eu peguei e falei assim, não tem o que fazer. Ela vai falar para mim que tá com problema, mas eu vou fazer o quê de madrugada? Daí, Adélia e amigos internautas, para vocês entenderem, no outro dia, eu conversando com o Bruno e com o Daniel e com o Willi, aí o Daniel falou assim, não, eu vi, naquela hora eu estava trabalhando e resolvi. Mas estava trabalhando para o City, não é trabalhando para ele. Ele estava mexendo algumas coisas de servidor, configurando. Porque, para vocês, amigos, entenderem, a nossa infraestrutura ela é tão parruda, né, para aguentar todos os serviços, que a manutenção, Adélia, precisa ser feito em horários pós-expediente. E aí o Daniel gosta muito de fazer 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite. E ele tem um menininho dele, então para ele poder administrar, né, a vida pessoal com a vida profissional, ele acaba fazendo bem tarde, meia-noite, 1 hora. E naquele dia o Daniel estava trabalhando e falou, não, eu falei com ela no WhatsApp e resolvi o problema. Era a conexão da máquina do laboratório com o sistema, né, que o sistema interfaceia a máquina, se comunica para fazer os exames lá. Tinha dado um problema. E o Daniel, às 3 horas da manhã, resolveu esse problema. Então é assim, viu? Quem perguntou aqui foi o Luan. Então assim, Luan, o Daniel trabalha de noite, de madrugada, e o Bruno aí o Bruno rende o Daniel às 6 da manhã para trabalhar. E aí o sítio não para, tá? E eles ficam me zoando porque eles falam que eu sou o que durmo cedo, que às vezes eu mando mensagem às 10 horas da noite e eu já estou dormindo já. Eu sou o tiozinho da turma. Tem uma outra pergunta aqui, vamos ver, para mim. Qual foi a maior dificuldade que a pandemia trouxe para a prefeitura? A maior dificuldade, eu acho que acho que é tudo um pouco que a gente já tem falado, viu? Eu acredito que, eu acho que falar em dificuldade estaria muito mais relacionado
a impossibilidade de enfrentar os desafios, porque acredito que os desafios fazem parte da vida, até da área de TI, a gente acaba crescendo com eles, rompendo, né, e conseguindo êxito. Então, eu acredito que não tem um desafio tão expressivo. Talvez, eu acho, Bruno, não sei se você concorda comigo, Daniel, acho que o maior desafio ficou mesmo por conta da questão de saúde pública. Você conseguir administrar os casos de Covid, houve muitos óbitos, inclusive no município. Então, acho que o maior desafio era corresponder à expectativa da população nesse sentido. E teve um desafio nosso também, né? Porque a gente não podia ficar meio que todo mundo junto assim, porque sim, se todo mundo pegasse ao mesmo tempo, não tinha ninguém para gerenciar a coisa. Nós tivemos também algumas outras... A Érica já quer me tirar do ar, o internauta, colocou 10 minutos ali, essa Érica não tem... Vou deselogiar a Érica, tá? Já quer me tirar do ar já, então... Tá retirado o elogio, Érica. Acho que o Daniel já saiu. O Daniel caiu aí, né? Mas tá bom. Houve também 2 outras ações que o CIT acabou implementando no portal. Não são ações assim de tanta expressão como as outras, mas isso vai ao encontro da necessidade do internauta. Nós tínhamos 2 públicos, Bruno, específicos de internautas, né, cidadãos, que era um para emitir a segunda via de carnê da habitação, essas pessoas que moram nos prédios que foram concedidos pela prefeitura. Então, até então, o que a pessoa fazia? Ela ia lá na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, emitia a segunda via. A Secretaria estava fechada, e agora? E aí nós criamos uma solução na internet, a pessoa entrava lá no portal, conseguia emitir a sua segunda via. E vocês veem como é que são as coisas. Essa necessidade já existia, um pedido, e aí dizem, né, que a dor ensina a chorar. Aí entrou a situação de que a Secretaria está fechada, agora mais do que nunca precisamos atender essa demanda. Então, nós implementamos essa demanda no portal e uma outra muito parecida, que era a segunda via de carnê de ISS taxa, que as empresas emitem. Para vocês poderem entender o fluxo, a empresa precisa ter um usuário e senha para emitir o carnê, porque tem toda uma questão de sigilo fiscal. Só que tinha pessoas que não tinham senha. E falou, e agora? E aí, em conjunto lá com o pessoal da Secretaria de Finanças, nós idealizamos fazer um cruzamento de informações que a pessoa fornecia. Eu não me recordo agora quais eram os dados, mas algo do tipo assim, coloca o CNPJ, a inscrição municipal da empresa, conseguiria emitir a segunda via do carnê. Então nós também implementamos essas 2 soluções para atender o nosso contribuinte. E aí depois a gente começa a entrar em um período, Bruno, que é aquele período de afrouxamento da pandemia, né? Houve a retomada responsável do comércio e aí novamente o CIT entra em ação para poder auxiliar nessa retomada. Me lembro do Jonas. O Jonas é um visionário, ele fica perturbando a gente. Ele faz comigo, com o Bruno, com o Daniel. Para o Daniel agora, nós vamos até falar numa live específica, se for possível. Eu vou até falar em primeira mão para vocês, não sei nem se pode, mas eu vou falar, tá? O município está estudando uma solução sustentável de energia, baseada em energia solar. Um projeto espetacular. Eu quero até aqui parabenizar o prefeito Furlan por essa visão, o secretário Jonas, que abraçou a causa, e o Jonas está bastante empolgado porque deve fazer muita coisa bacana. E aí ele jogou para a mão do Daniel, porque o Daniel é meio louco com essas coisas. Ô Daniel, estuda aí. O Daniel já está estudando, já tem o projeto montado. Isso é algo que vem para o próximo mandato, a gente vai falar disso ainda mais para frente. Uma fazenda de energia solar. Uma fazenda de energia solar. Então é assim, o Jonas é assim. E aí ele fica jogando as coisas. A internet social que tem hoje, foi a ideia dele. Ô Bruno, vamos dar internet pro social pessoal. E como assim dar internet social? Não, a gente precisa dar. Então ele é meio doido. E nessa doideira dele, doideira com um carinho de respeito, né? Joãozinho, a gente precisa emitir lá no site, tem que fazer um site e tem que ter uma emissão de um certificado de responsabilidade de reabertura do comércio. Eu falei, mas como assim, chefão? Vamos fazer. E aí nós fizemos. Houve uma parceria também com a CIB,
na pessoa do Moacir, o presidente, um amigo também, um forte abraço a ele, para a emissão desse certificado de responsabilidade de abertura do comércio. E houve um decreto regulamentando quais eram as políticas de saneamento a serem seguidas, observadas, né? Inclusive a doutora Rosana fez parte da elaboração dessas medidas a serem seguidas pelo comércio, e nós entramos com a parte sistêmica de ter lá um certificado, e o CIT mais uma vez correspondeu com esse momento. E as coisas foram gradativamente retomando, e aí teve uma situação que foi o seguinte: o ganha-tempo, Bruno, precisava reabrir. O prefeito preocupado que a população precisaria, embora a gente se estruturou para atender, mas muitas pessoas que são aversas à tecnologia, têm aquela dificuldade. Então, o ganha-tempo, que é um dos focos do atendimento da administração pública, precisava retomar. E o prefeito falou: vamos reabrir o ganha-tempo. E aí o Celso me liga, Bruno, desesperado: Joãozinho, precisa reabrir o ganha-tempo, me ajuda. E aí o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma aplicação que muitos de vocês fatalmente devem ter usado já, que é o agendamento do serviço. Antes, até então, nós tínhamos o agendamento, Bruno, só para o RG e para o cadastro do cidadão. E aí o nosso desafio era o quê? Sistematizar a solução para que possibilitasse o agendamento de qualquer serviço disponível no Ganha-Tempo. Já existia um catálogo de serviços que está lá no site do Ganha-Tempo, e aí nós precisávamos sistematizar isso. E aí foi uma operação de guerra também. Aí trabalhou o Farley, o Pedro, e conseguimos atender a contento. Hoje lá no Ganha-Tempo os serviços são assistidos de forma organizada, as pessoas não aparecem lá de forma alheia, lá, aleatória, não. Existe um planejamento com datas, horários, para evitar aglomeração. Ou seja, a partir do momento que o município, né, o prefeito orientou que a administração, de uma forma graduativa, retomasse o atendimento, Bruno, houve uma preocupação de ser alguma coisa organizada, observando todos os protocolos. Tal qual houve na reabertura do comércio, a administração também teve essa mesma preocupação para que não houvesse aglomeração, não intensificasse o contágio do Covid. E aí nós fizemos. E aí logo em seguida, Bruno, veio a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que a doutora Adriana também falou com a gente: Joãozinho, eu preciso também atender, nós vamos abrir aqui, o prefeito também já pediu para a gente e tal. Eu falei: doutora, tranquilo, porque a gente já tem uma solução. Quando nós construímos essa solução, ela foi estruturada e visada para que qualquer secretaria utilizasse. Então hoje nós temos o Ganha-Tempo utilizando o agendamento e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E essa semana que passou, um analista nosso aqui, que é o Japa, Marquioneda, ele já falou comigo que a Secretaria ASDPD, eles pretendem também fazer uma organização de atendimento via agendamento. Bruno, nós estamos com o nosso horário já quase ali nos finalmente, que a Érica já me tirou do ar, já tá tocando a gente aqui. Daqui a pouco ela vai mandar o Pedrão. Pedrão, se você cortar a live aí, eu agarro você aí, meu. Os internautas querem saber de tudo aqui, meu. Ô Bruno, a gente tinha dois assuntos aqui, um em específico, a gente fica por uma outra agenda, que eu queria falar um pouquinho sobre atendimento Service Desk. A gente ia trazer o Jorge aqui, mas o Jorge está no grupo de risco. E como os casos de Covid aí tá meio estranho, a gente ouviu dizer algumas coisas aí de casos que estão sendo novamente acontecendo na mídia. Então falou: Jorgeão, fica em casa aí, deixa que eu e o Bruno pilotamos aqui. Então o atendimento via Service Desk, que a gente faz via e-mail, e o Jorge tinha preparado uma coisa legal, Bruno, tinha os números de atendimento. Ia ser bem bacana, mas a gente deixa para uma próxima live. Mas eu queria, para a gente fechar, que você falasse um pouquinho de uma ação que contou com uma participação essencial e fenomenal do CIT, que é a central de teste do Covid, que foi Carolina José Correia. E eu quero aqui também, desde já, de antemão, parabenizar a equipe da saúde, né? E tem o Renatinho, que também tinha uma participação na organização, a doutora Thalita,
né? Tem outro menino lá que é da manutenção. O Anderson, toda essa equipe aí, Dr. Dionísio, toda a equipe de saúde aí, parabéns aí. Me perdoe se eu esqueci algum nome aí. Mas o que acontece? Para que aquilo fosse possível, teve uma participação essencial do CIT, desde a parte de elétrica, rede. Fala um pouquinho sobre isso, Bruno. O prazo para colocar em funcionamento estava meio curto, né? E a equipe de manutenção da saúde estava meio reduzida. Aí a gente teve que pegar essa responsabilidade aí pra gente. A gente fez desde a elétrica, montagem de tudo. Em uma semana a gente colocou as tendas para funcionar. E para vocês terem uma ideia, amigos, quando fala de elétrica, às vezes a gente, elétrica assim, você tem uma tomada ali, puxa uma extensãozinha lá, nada disso não. Porque as impressoras tem equipamento, né? Tem equipamento laboratorial também lá, não tem, Bruno? Isso, consome muita carga. Muita carga. Então, para vocês terem uma ideia, tinha que ser uma rede elétrica bem estruturada, com dimensionamento de disjuntor. Inclusive o Daniel, ele tem a formação de engenharia elétrica, ele acabou também dando um pouco de orientação lá. O William, o Bruno. E eu me lembro que eu fui lá e assim, quando você vê o Bruno falando, não é assim que ele tá lá supervisionando, não, tá lá, como diz o outro, puxando o bonde mesmo lá. Inclusive eu quero até pedir desculpa que eu tava no celular agora resolvendo um problema de lá. Problema de lá. Então, passando fio, ligando o disjuntor. E eu me lembro que na época nós fomos com alguns dias de antecedência para ver onde ia ficar a visada da internet, né? Primeiro tinha se visualizado que ia ficar no canteiro central ali, né, Bruno? Uhum. Aí depois, não dá para ficar no canteiro central. Aí mudou depois para o estacionamento do José Correia ali. E aí foi feito toda uma estrutura ali de rede, carro, tudo. E tinha também toda uma questão de fluxo, que o carro vinha o carro, passava na tenda, já saía e tal. Você deve ter gastado quase 1 quilômetro de cabo de elétrica. 1 quilômetro de cabo de elétrica, sem contar os disjuntores, né? Os disjuntores, e ficou um negócio. E funcionou, né? Não caiu nenhuma vez, não, tudo certinho. Tudo certo. Aí que se cai, né? Aí se cai. Bem, amigos internautas, mas de uma maneira geral, essas foram as ações de maior expressividade que nós aqui do CIT, né, na liderança do nosso secretário Jonas Randall, junto com a equipe de apoio, eu, Bruno, Daniel, William, Paulo Biagi, outras pessoas também de forma talvez até um pouco mais indireta, a parte administrativa, que é toda uma equipe que integra o corpo de CIT. Nós temos trabalhado, algumas pessoas teve esse momento de home office quase que zero, né? O próprio Jonas mesmo, que inclusive acabou sendo infectado com o Covid lá atrás, já, né? Porque é teimoso, né, Bruno? Mas é uma teimosia sadia, né? Porque ele é bastante enganjado, é um visionário com as coisas. E esse perfil dele de ser enganjado, de ser visionário, acaba influenciando e contagiando para que o CIT, de uma maneira, no geral, possa e continue entregando soluções de valores. Tá bom? Acho que é isso, Bruno. Eu quero aqui, desde já, agradecer a nossa audiência. Nós estamos aí com um quadro que será quinzenal. Provavelmente a gente fique um períodozinho de pausa novamente, porque a gente está saindo de férias, a gente também é filho de Deus, né, Bruno? A gente vai se organizar, talvez, pode ser que tenha mais uma live ainda. A gente vai se organizar porque tem uma questão aí que a gente precisa de um período de descanso e tem um projeto que vai entrar aí, que é o Conectividade. Conectividade. Gente, tem muita coisa bacana saindo aí. Os próximos 4 anos, há uma expectativa de coisas novas que vai vir para a cidade. Energia elétrica sustentável com essa fazenda, você usou a expressão? De energia solar. De energia solar. Tem a conectividade de VoIP, que a gente está para fazer também. Tem muita coisa bacana. A gente precisa de uma outra live só para falar desses projetos aí, e a gente está organizando para falar sobre isso, tá? Deixa aqui meu muito obrigado. A nossa equipe de back-end aqui, toda essa molecada aí que é porreta.
Obrigado, Pedrão, por você não me derrubar, senão eu ia voar no C aí. Tá? A Lana que limpou a sujeira que eu Lana fiz que aqui. limpou a sujeira do Bruno. A nossa diretora da inovação aqui no sentido das lives, que é a Adélia. Obrigado, Adélia, por todo o carinho. A Érica, pelos 10 minutos. Eu vou te pegar nos bastidores. Muito obrigado a todos vocês.